passando pelo que for, pode estar enfrentando o que for, mas não se corrompa, permaneça fiel, porque eu vou te colocar no lugar de honra. Está chegando honra, sabe, sobre a vida de pessoas aqui. Você pode adorar o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui nesse momento? Filho, olha aqui, eles estavam perdidos, só que eles já entendiam que a luz espiritual, que se chama Jesus, iria habitar na vida dele. Aí ele diz assim para os discípulos: vós sois o sal da terra e também sois a luz do mundo. É Deus dizendo para a sua igreja nessa noite, hoje: eu não te chamei apenas para ter o gostinho do sal. Não, Deus te chamou para você brilhar. Deus te chamou para você crescer. Deus te chamou para você ter virtude. Deus te chamou para você ter ousadia. Deus te chamou, jovem, para você ter autonomia. Levante a tua mão. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Deus está levantando jovens cheios da palavra. Deus está levantando jovens cheios da presença do Espírito Santo. Oh, a gente só muda o ambiente quando as pessoas veem em nós um posicionamento. Sabe quem vê você todo desposicionado, não tem testemunho, não dá testemunho na igreja, não dá testemunho no seu casamento, alguém não vai querer seguir o conselho, alguém não vai querer ouvir aquilo que você fala. Mas quando você está firmado na palavra, quando você tem uma base, quando você tem uma cobertura espiritual, quando você tem um posicionamento, um comportamento diferente, as pessoas veem Deus na sua vida. Me chamou bastante atenção a palavra que a irmã falou sobre as crianças. Quando ela estava falando, contando a história dela, eu me lembrei de mim. Quando eu era criança, no meio da minha família, a minha família era uma família muito perdida, não queria saber de Jesus. E eu estava ali no meio daquela família complicada. A minha mãe não gostava de crente, ela dizia: se aparecer um crente aqui na minha porta, eu vou colocar eles tudo para correr. Hoje a minha mãe é uma pastora, para a glória de Deus. Hoje toda a minha família, a minha casa serve ao Senhor. E eu vim aqui para profetizar na sua vida e dizer: se prepare, você está sendo a luz dentro da sua casa. Você está entendendo? Você está sendo a luz no meio das trevas. O inimigo está levantando, está usando alguém para te entristecer, está usando alguém para te decepcionar. Deus está dizendo: você é luz, continua orando, continua perseverando, porque eu vou fazer a obra dentro da tua casa. Sabe o que Deus está dizendo? Continua perseverando. Sabe o que Deus está dizendo? Continua orando. Sabe o que Deus está dizendo? Continua jejuando. Sabe o que Deus está dizendo? Continua lendo a minha palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Continua se posicionando. Igreja, quando você se posiciona diante da presença de Deus, não tem inimigo que possa resistir, não tem diabo que possa resistir. É Deus dizendo nessa noite: eu falo como eu quero, eu uso quem eu quero, da maneira que eu quero e do jeito que eu quero. Aleluia! E eu estava ali no meio da minha família, orando ao Senhor. Eu me lembro que um certo dia eu fui no culto na igreja. Eu sempre fui assembleiano na Assembleia de Deus, me batizei com 10 anos na Assembleia de Deus. E eu orando ali para minha família e dizendo: Deus, traz a minha família para os teus caminhos, Senhor. E só eu ali servindo a Deus. Tinha vezes que eu apanhava porque minha mãe não gostava que eu fosse para a igreja. Ela dizia: você não vai na igreja de crente, eu quero que você vá comigo em outros lugares. Minha mãe gostava de beber, farrar, sair com as amigas, sair com... Aleluia! Mas Jesus teve um encontro verdadeiro com ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você é sal e você é luz, aleluia, dentro da sua casa, aleluia, quando você é luz, aleluia, a luz que brilha, que é Jesus na sua vida, as trevas se incomodam. É Deus dizendo: as trevas não vão resistir diante da oração de um crente que está de joelho orando. Sabe o que Deus está dizendo? O inimigo não vai resistir durante, aleluia, a oração, durante a perseverança, durante o teu clamor, durante o teu propósito. É Deus dizendo: continua orando, porque eu vou te honrar. Aleluia! Eu vejo aqui mais um exemplo, tiro mais um exemplo dentro da Bíblia. A igreja de Sardes. Quem lembra da igreja de Sardes? Existia 3 tipos de crente dentro da igreja de Sardes. Diga comigo: os que estavam mortos, os que estavam condenados a morrer
e os que não tinham contaminado as suas vestes. Olha que coisa tremenda. Sabe o que aqui Deus está dizendo? Tem muita gente dentro da igreja que está morta espiritualmente. Não dá um glória a Deus e quer vitória. Deus está dizendo, se você entendesse o poder do glória a Deus e do aleluia. Eu vou contar aqui uma coisa. Uma certa irmã, ela estava orando pelo seu esposo. Seu esposo, ele tinha ido ao culto, ele não era cristão totalmente. Mas existem situações que Deus permite acontecer na nossa vida para que a gente venha entender o valor que a gente tem. E aquele homem passou mal, foi para o hospital às pressas, desesperado, achando que ia morrer. Só que antes dele ir para o hospital, ele foi no culto, ele foi na igreja. E o pastor estava pregando e disse assim: olha, igreja, dá glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele disse: mas por que esse pastor fica mandando a gente dar glória a Deus, aleluia? Ele não estava entendendo que glória a Deus, aleluia, já estava